Vamos lá, crianças? Outra atividade, outra brincadeira com gêneros textuais, tá bem? Então, o que vocês vão ter que descobrir agora? Os mesmos itens da atividade anterior. Esqueci quais são os itens mesmos, quais são as perguntas, quais são as dúvidas. Então, a Pro vai falar, ó. Primeiro é o nome do gênero, né? Esse texto aqui, ó. Essas informações aqui, né? Deixa eu pensar. É uma receita culinária igual a anterior? Será que está ensinando golfinho? Olha o título, golfinho. Será que está ensinando a gente a cozinhar? Não sei. Não sei. Acredito que não. Será que é uma bula de remédio? Também não sei. Será que é regra de um jogo? Será que é uma parlenda? Será que é uma lista? Uma carta? Um bilhete? O que será, hein? Vamos descobrir? Então vamos lá. Nome do gênero. Para que serve? Para que serve esse texto nesse formato que ele é escrito? Para que será que serve? Quais são as características? Hein? O que será? Quais são as características aí? E depois eu vou fazer uma pergunta para ver se vocês entenderam o que a Pro leu, tá bem? Então vamos lá. Bom, se a gente ver só a imagem sobre o que o texto vai falar, provavelmente de golfinhos, né? Ou de mar, ou de vida marinha. Não é isso? Vamos lá. Bom, o golfinho é um animal mamífero, vive nos oceanos e mares de todo o mundo. Crianças, a mesma coisa, a mesma orientação da aula presencial, tá? Se vocês tiverem alguma palavra que vocês não sabem o que significa, é uma palavra difícil, está em dúvida, o que vocês vão fazer? Vocês pegam e vão sublinhar, tá bem? Passa um risquinho embaixo, pode pintar a palavra e depois vocês vão procurar no dicionário, vão mandar mensagem que eu falo o significado para vocês. Nunca se esqueçam do nosso super amigo dicionário, tá bem? Então vamos lá. Golfinho. O golfinho é um animal mamífero, né? Então eles bebem leite, vive nos oceanos e mares de todo o mundo, né? Que mundo, gente? Planeta Terra. No Brasil, no nosso país, não é isso? O Brasil é o nome do país, por isso que está em letra maiúscula. Por que golfinho está em letra minúscula? Porque golfinho é um nome próprio, né? É para uma espécie, para um animal, para os animais, são golfinhos. Agora, se eu der o nome para aquele golfinho, esse aqui vai ser o João, esse vai ser o Pedro, esse vai ser o Marcos. Aí, João é letra maiúscula, Pedro é letra maiúscula e Marcos também é letra maiúscula. Por que aqui esse G está em letra maiúscula? Porque é o título e eu comecei o meu parágrafo, eu comecei a minha frase, tá bem? Então, ó, todo começo de frase ou parágrafo é letra maiúscula. Então, por exemplo, aqui, ó, isso tudo aqui é um parágrafo, lembra? Primeiro parágrafo, ó, números ordinais. Segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Quantos parágrafos nós temos nesse gênero textual? Eu já ia dar um spoiler aqui, hein? Nós temos 1, 2, 3. Tudo bem? Então, tá bem. Agora, quantas frases? Ó, no primeiro, 3 parágrafos, tá? Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Agora, nesse primeiro parágrafo, que começa com O e termina com L, ponto final. Quantas frases eu tenho? Ó, eu vou procurando ponto final. Procurando. Opa, parou. Ponto final, uma frase. Depois do ponto final, a próxima letrinha depois do ponto final é letra maiúscula. Então, eu tenho nesse primeiro parágrafo, eu tenho vai, parou, primeira frase, vai, continuando. Segundo ponto final, segunda frase, depois do ponto final vem a letrinha em maiúsculo. Por que Brasil está em maiúsculo? Porque é um nome próprio, o nosso país. Só existe um país que se chama Brasil, que é o nosso. E vírgula é para dar sentido, não tem a ver com contagem de parágrafo, de frase, desculpa. Então vamos lá, vamos procurar outro ponto. Ponto final, ponto. Então é o terceiro ponto
Neste parágrafo, nós temos uma frase, 2 frases, 3 frases. Combinado? Então, vamos lá. Bom, vamos continuar. Vamos começar o texto de novo. O golfinho é um animal mamífero. Vive nos oceanos e mares de todo o mundo. No Brasil, pode ser visto ao longo de todo o litoral do Nordeste ao Rio Grande do Sul. Alimenta-se de peixes e lulas. Mede 1,5 a 3,5 metros de comprimento e pode pesar até 110 quilos. Eu não sabia, muito legal. Teve uma atividade parecida no EMAI, né? Vamos lá. O período de gestação é de 10 a 11 meses. Os filhotes nascem com pouco menos de 1 metro e são amamentados durante cerca de 14 meses. Olha que lindo! A fêmea, a menina, né, tem um filhote a cada 2 ou 3 anos. Esse animal vive em média de 20 a 35 anos, muito tempo. Não é isso? Que bacana, né? Os golfinhos vivem em grupos. Na costa é possível ver até 500 deles juntos. Olha que família grande. São ágeis, são rápidos, são velozes e acrobatas. São mesmo. Olha a acrobacia que eles estão fazendo aqui. Saltam e nadam na proa de embarcações. Suas vocalizações incluem vários estalos e assobios. Sabe-se que o golfinho comum pode mergulhar até 280 metros, ficando embaixo da água por cerca de 8 minutos, bastante, né? De minutos. Depois ele tem que subir para respirar. Olha que bacana! E ele respira fora da água. Não é legal? Então vamos lá. Bom, primeira pergunta então. Qual o nome desse gênero textual? É o mesmo processo. Eu vou fazer a pergunta, vou falar pausa, vocês vão pausar o vídeo, vão escrever no caderno nome do gênero textual. Pode colocar um ponto de interrogação aí que é uma pergunta. Vão responder embaixo, tá? Ai, Pro, precisa escrever completo? O nome do gênero textual Nesse momento não, tá bem? Porque daí senão vocês perdem o pique aqui das respostas. Pode colocar só o nome, tá bem? Então vamos lá. Primeira pergunta. Nome do gênero textual. Pausa. Votaram? Escreveram? Vamos lá. Esse texto é um texto informativo, tá bem? Por quê? Porque ele está passando algumas informações em relação ao quê? Ao cotidiano, à vida, ao costume, o habitat, né? As características de um animal, que é o golfinho, né? Que espécie que ele é, onde ele vive, o que ele se alimenta, qual a medida, né? O comprimento, comprimento, né? Cumprimento, que cumprimento é de cumprimentar alguém. Olá, tudo bem? O é de comprimento, o peso dele, o tempo de gestação, que mais? A altura, né? O comprimento aqui, ó, ao nascer, quanto tempo que eles são amamentados, de quanto em quanto tempo a fêmea tem filhote, qual que é o tempo de vida, né? Em média, a média do tempo de vida que eles sobrevivem, o formato que eles vivem, né? Onde que eles vivem, quais são as características, né, dessa espécie. Então, eles são ágeis. Que mais? A profundidade que eles podem mergulhar, durante quanto tempo eles podem ficar dentro da água, tá bem? Olha quantas informações. Então, isso aqui é um texto informativo. Bom, para que serve? Eu acho que eu já dei um spoiler, né? Mas tudo bem, vamos lá. Pausa. Voltaram? Aposto que vocês colocaram bastante coisa, né? Então, para que serve um texto informativo?
para falar das características, não é, daquele assunto, daquele tema. No caso aqui, o tema, o assunto são os golfinhos. Então, para que serve um texto informativo? Para passar informações. Informações em relação a quê? Em relação à sua alimentação, ao seu cotidiano, à sua vida, as suas características. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são as características de um gênero informativo? Quais são as características? Pausa. Vamos lá. Bom, as características de um gênero informativo passar, por exemplo, informar, né? Informar o quê? Por exemplo, as recentes descobertas, né, que tem desse tema, curiosidades, informações importantes. O que mais? Tem alguns textos, aqui ele não falou, né? Mas pode ser que tenha algum texto que fale, por exemplo, de alguma preocupação, né? Por exemplo, os golfinhos podem estar sendo caçados, então há preocupação que essa espécie entre em extinção, né? Pode ser feita alguma preocupação aí, pode ser descrito, pode ser informado aí alguma preocupação, tá bem? Então vamos lá. Quarto tópico, compreensão textual. Eu vou fazer uma pergunta, tá bem? E aí vocês vão ter que achar a resposta. Combinado? Então vamos lá. A pergunta é, olha aqui, o que foi que eu achei mais interessante? Qual é o tempo de gestação de um golfinho? Quanto tempo que demora aí que a mãe golfinho fica gerando esse bebê golfinho até o nascimento? Pausa. Acharam a resposta? Legal, né, pessoal? Mais tempo que o humano, né? O humano em média de 9 meses, né? Que cada humano fica dentro da barriga da mamãe. Vamos lá, ó. O período de gestação é de 10 a 11 meses. 1 a 2 meses a mais que os bebês golfinhos ficam dentro da barriga da mamãe antes de nascer. Muito bacana. Vocês gostaram desse texto informativo? Eu adoro animais, e vocês? Vocês gostam? Quais animais que vocês mais gostam? Os animais marinhos, os animais terrestres, os animais aéreos? O golfinho é um tipo de animal marinho, né? Animal aquático, vive aqui, ó, no meio do oceano e mares, né? Como que eu sei? Porque esse texto informativo me trouxe essa informação. Onde que tá essa informação aqui? Aqui, ó. Vive nos oceanos e mares em todo o mundo. Olha, isso aqui eu fiquei marcada, que eu nunca mais vou esquecer. E o tempo de gestação dos golfinhos? Ah, certeza, crianças. Nunca mais vou esquecer que tem de 1 a 2 meses a mais que o ser humano, em média 9 meses. 37 a 42 semanas de gestação, o ser humano. Bacana, né? Eu gostei muito desse texto. Vocês gostaram? Então tá bom. Então tira a foto aí das 4 perguntas e me mande. Nome do gênero textual, para que serve, características e a pergunta de compreensão textual, que é quanto tempo de gestação? Qual é o tempo total de gestação de um golfinho? Pessoal, até a próxima aula.